Estamos ao vivo de novo. Vamos ver se agora vai. Tá, entrou. Tá. Aê! Agora foi. Agora precisa ver Melzinha e Caio. Eles já estão na sala? Não. Não, ainda não. Ó, vejo que Vitória está. Wally, que saudade de você. E Renata, prazer, Renata. Acho que eu não te conheço. Ai, Wally, muita saudade. E Vitória. Amo muito. Inclusive, Wally, tá? Passou da hora de ter você no estúdio. Sim. Venha, só vem. Saudade de você. Inclusive, nosso Me Chama de Bruna tá na Netflix, né? Vitória, super prata da casa. Acho que a Vitória tem que. Oi, Larissa! Oi, Larissa. Vitória tem que entrar na fila de alunos para fazer esse É, quadro. definitivamente. Para entrevistar a gente, com Ah, certeza. oi, Gleice, prazer. Ó, o Caio Olha lá, o entrou. Caio tá aí. Ai, olha, o Ari tá em Salvador. Volte e me ligue. Olha lá, a série Bruna Surfistinha justamente tá na Netflix. Vamos fazer acontecer, Vitória. Acho que a gente quer fazer que isso aqui seja um quadro constante. E a gente vai fazer tanto essa live quanto todas as lives que a gente já fez aqui. A gente vai transformar em podcast. Simplesmente vai pegar o áudio, colocar no YouTube e no Spotify. Porque a gente sabe que aqui no Instagram é difícil de ficar vendo, né? Aê, Caio, gente. Recém saído do Oi! banho. Recém saído do banho depois de andar 40 minutos nesse bafo que não chove, não passa vento, não faz nada. Meu Deus do céu. E aí, gente, tudo bem com vocês? Prontas para perguntas quentes? Ah lá, perguntas Vá! quentes. Espera aí que ainda falta a Mel entrar. Calma. Calma, agora. Melzinha, cadê? Eita, desligou uma das minhas luzes. Vamos ver. Melzinha já tá aí? Não, ainda não. Não entrou ainda não. Olá, Gustavo. Ó, enquanto isso eu vou tentar. Eita, eita, eita. Essa luz caiu, mas enfim, continua dando para me ver, né? Sim, super. Continua. Enfim, enfim, enfim. Cadê Melzinha? O que será de Melzinha? Não dá pra gente ver, né? Porque não dá pra gente ver no WhatsApp. É, então, eu tô com medo de, tipo, levantar e a live cair. Será que eu saio para ver no WhatsApp? Ou a gente pede? Ou para sua mãe? Acabei de ir pro WhatsApp. Ó, acabei de ir pro WhatsApp e. E não caiu? Não. Tá, então eu vou lá ver o que. Tá. Ah, entrou. Convidado. Te chamei. Mel. Estamos vendo uma sacola. E eu ainda não caí, eu ainda não caí. Ah, tá aqui. Aê, Aí, Mel! Ê! Conrado ajeitou a luz enquanto isso também. Eu tô mó cara aqui esperando, eu não sabia que já tava rolando. E a gente foi sair lá para ir lá no WhatsApp para ver. Aí eu vi que você tava tipo, eu tô pronta. Eu falei, tudo onde? bem. Estamos. É Menina. oficial, a live começou. Eba! Graças, Caio, por topar ser o primeiro. A Eu que gente quer, agradeço pelo convite. a gente quer que vire um quadro aqui do nosso Instagram. Hoje é você, segunda-feira vai ter Emira e alunos que quiserem, avisem a gente que vocês estão afim, que aí a gente faz uma agenda de.
Alunos perguntam, nós respondemos. Ihu. Ótima ideia, essa ideia de fazer esse quadro de lives. Acho muito bom, muito importante esse espaço de discussão da nossa, mais do que do nosso ofício, mas do treinamento do nosso ofício, sabe? Assim, acho isso muito fundamental, assim. E que é talvez seja uma pergunta que eu queira já começar fazendo. Posso soltar a braba? Vem que vem, agora tá na sua mão. Vai Eba, que vai. Dá teu show. eu quero saber o seguinte, eu acho que nós atores, atrizes e atores, a gente tem talvez nas mãos um trabalho muito subjetivo a ponto de ter poucos apoios, assim, né, concretos, né, assim, e o que eu sinto do método, né, e o que eu sinto do estúdio é que justamente é um lugar, é um espaço, são pessoas, vocês três e as pessoas que fazem parte das aulas, que se encontram para poder construir casas para se apoiar dentro desse árduo trabalho com tanta subjetividade, assim, né? E esses apoios, eles são realmente muito objetivos. Eu estou falando isso porque a minha toda a minha dúvida como ator e assim todas as minhas questões como ator nos últimos tempos vem desse lugar de tipo, porra, como que eu posso treinar, né? Assim como um músico toca seu violão todo dia, ou seu piano, assim como uma bailarina dança todo dia, assim como um atleta olímpico vai lá e corre ou treina o seu esporte todo dia. Por que que a gente que é atriz e ator, a gente fica esperando uma porra de um teste cair do céu, um trabalho cair do céu para que a gente possa ser ator, sabe? Assim. Então, o que eu quero saber de vocês, talvez, Estrela, você pudesse começar falando um pouco disso, é, como foi para você esse entendimento, que eu acho que é um fundamento do estúdio, quando você entendeu isso, como foi que você entendeu isso, e em alguma medida como você hoje enxerga isso no estúdio, que é isso, quando você teve essa percepção, assim, de que o nosso trabalho é um trabalho que precisa ser treinado também, sabe, assim, como você percebeu isso? Em que momento isso se deu na sua trajetória, assim? Ótimo e graças pela pergunta. E para isso eu faço um pouco de backstory, assim, que eu comecei a fazer teatro com 11 anos. E eu comecei minha formação profissionalizante com 14, no Célia Helena. Comecei a trabalhar com 15 e como comecei a trabalhar, precisei trancar o Célia Helena. Voltei para o Célia Helena com 18, 17 e me formei no Célia Helena com 20. E aquela coisa, me formei e tirei DRT. Aí, um tempo depois, eu fui morar na Argentina. E aí, eu quis montar uma peça lá na Argentina, valsa número 6. E alguém me falou assim: ah, por que você não volta a treinar? E eu fiquei ofendidíssima. Porque eu vinha de uma mentalidade que eu acho que isso talvez esteja se transformando aqui no Brasil, mas eu vinha de uma mentalidade que era super vigente na minha época, que era isso, tipo, eu já tenho DRT, eu já sou atriz. O que você está dizendo? Que eu não sou atriz? Tipo, eu já posso fazer uma peça. Então, eu era como se isso, né? Se formar, ter o DRT, era como se a formação fosse chegar num ponto. Quando muito fazer um workshop de alguma técnica a cada tanto. Então, eu realmente não compreendia o trabalho do ator com treinamento. E aí, nisso foi que eu tive a sorte dos deuses que o lugar que estava aberto para eu entrar para treinar naquela época era o Augusto Fernandes. E aí tinha justamente uma turma para profissionais, o que satisfez o meu ego. Tipo, ah, tá, eu sou uma profissional. Então eu fiz. E aí eu fiz o exame, né? A prova, a audição para entrar no Augusto. Tirei o siso no dia de manhã, fiz o teste inchada. Mas era isso, era tipo, tá, tudo bem, é uma turma de profissionais. E aí comecei com essa constância, de uma vez por semana no Augusto. E aí fui pro Strasberg. E ali no Strasberg eu entendi essa lógica do treinamento é a lógica do Actor Studio.
né? Em inglês eles falam training and drill, que é isso, é treinar e aperfeiçoar, treinar e aperfeiçoar. E aí é isso, é o verbo que eu uso, né? Quando eu convido alguém para o estúdio, eu falo, vem treinar com a gente, eu não falo, vem estudar com a gente. Claro que tem um estudo, mas né, você como aluno do estúdio sabe, tipo, é menos sobre passar conhecimento, coisa que inevitavelmente a gente faz também, mas é infinitamente menos sobre conteúdo. E o conhecimento que a gente passa é menos conteúdo e mais o como praticar. E mais esse espaço constante de treinamento. E é um espaço que eu sinto falta como atriz. Uhum. Porque como né, a gente oferece, eu cada vez mais quero. Você já esteve em algumas turmas que eu entrei na roda do Ju Afetado para participar. Porque é isso, porque eu também preciso do meu instrumento, né? E essa chave virou na Argentina e em Nova York, e que nos dois lugares, tanto nos Estados Unidos quanto em Buenos Aires, na Argentina. Eita, tô com eco. As pessoas não perguntam com quem você estuda, as pessoas perguntam com quem você treina, qual foi seu treinamento. E um ganho nos últimos anos, principalmente nos 2 últimos anos, eu tenho percebido e falado muito disso em aula, o treinamento como lugar de prazer também. Não só o treinamento como. Gente, eu tô com eco. Vocês estão escutando meu eco ou sou eu? Por que será? Tava tudo bem. Eu tô escutando, tá mutado aqui o meu. Vê se tem algum Ai, que tá vamos. aberto aí. Talvez vale vocês mutarem, a gente mutar e se isso acontecer com outra pessoa. E nos últimos anos, e tenho falado muito disso no estúdio, o treinamento como lugar de prazer, de manutenção do nosso entusiasmo. Porque é o bom e velho estar pronto é tudo. Eita, o Caio agora travou? Eita. Eu vou seguir o raciocínio. Ai, voltou. Oi, tô aqui. É o bom e velho Hamlet, né? Estar pronto é tudo. Então, treinar para estar pronto, treinar para que a sorte te encontre em exercício, treinar para aperfeiçoar, treinar para poder errar, toda a lógica Actor Studio. Mas nos últimos anos eu tenho visto justamente conectada com a sua fala inicial, Caio, é uma profissão tão difícil, são tão raras as oportunidades de tocar o nosso instrumento, são tão raras as oportunidades de tocar partituras à altura de quão pronto está o nosso instrumento. Então, o treinamento como um lugar de prazer, como músicos, né? A gente sempre fala dos músicos enquanto que eles praticam os próprios instrumentos. Agora eu falo também como os músicos se reúnem simplesmente para tocar numa garagem, sabe? Porque senão a gente fica sufocado, porque a gente tem esse talento dentro da gente, a gente tem essa vocação dentro da gente, a gente tem esse prazer dentro da gente, e isso vai implodindo se a gente não tem um espaço para botar para jogo. Então, o treinamento para mim ele é eterno. Então, assim, claro, a gente não esconde que o estúdio é o nosso ganha-pão. Então, para a gente importa ter alunos sempre, porque pagamos nossas contas, nossos boletos com isso. Mas, para além disso, é o espaço constante de treinamento, o espaço eterno de treinamento. Não porque a gente nunca vai estar pronto e sempre pode ser aperfeiçoado, que também, mas o ponto não é esse. Mas é um ponto que tipo, é uma academia. É um espaço contínuo. E isso faz uma diferença. Vira uma chave, falar isso e entregar a palavra, né? Para você também poder levar para as meninas. Eita, falei isso e perdi. Você estava falando do treinamento eterno, né? Do estúdio como esse espaço. Não sei, estava nem que ponto. Contínuo. É. Esqueci. Prazer, entusiasmo. Sim. Uma virada de chave, inclusive quando a gente trabalha.
estar em estado de treinamento constante, né? Tanto a Mel quanto a Carol, a gente já trabalhou fora, já trabalhamos juntas fora do estúdio, né? Mas a Carol, que me preparou no longa e que estava no set sempre, que eu estava como atriz, eu hoje em dia, cada teste, cada diária num set, cada apresentação de teatro, faz tempo que eu não faço teatro, quero fazer, eu me coloco um objeto de estudo. Eu me coloco uma tarefa. Então, o próprio trabalho como espaço de treinamento. E isso tira um peso das costas, porque eu acho que o espaço de treinamento, todas as qualidades, tudo que eu falei até aqui, e tudo que a gente já sabe, ele tira esse lugar de eu preciso chegar lá. Uhum. Ele traz pro aqui e agora, e é um aqui e agora em expansão constante. Porque eu acho também que, fazendo uma associação de ideias, queria trazer duas coisas assim. Primeiro, que tem uma referência boa de um gancho com uma coisa que você falou, que acho que vocês devem conhecer o Yuri Auschwitz, que é um cara que veio do Vassiliev e do Stanislavski. Ele tem um livro que chama Treinamento para Sempre, é um polonês lá, é muito foda, tem toda uma Não pesquisa, conhecia. Que é legal. demais. Tem um E livro ainda chamado mais o título, tudo a ver, treinamento para sempre, Tudo a exatamente. ver. E é bem esse ponto que você tocou. E outra coisa que é isso, assim, que eu acho que, já para fazer um gancho para Mel e para Carol, queria que vocês me contassem, assim, mas também só para puxar uma coisa do que você falou, Estrela, que eu acho que as variáveis do nosso trabalho, de, por exemplo, ser aceito num trabalho, ser passar num trabalho, são tão grandes, né? Assim, são tão imponderáveis para a gente, assim, a gente alcança tão pouco de um processo de passar numa série da Netflix, de passar num filme, de passar em uma novela, de que assim o que nos cabe no fim das contas quando a gente está nessa perspectiva, vou fazer um teste, né? Tô falando disso, assim, vou fazer um teste para alguma coisa. É focar no treinamento, no trabalho do que a gente pode fazer objetivamente, né? O melhor que a gente pode fazer para a gente, como que a gente sai o melhor possível desse teste, por mais que a gente não vá passar, assim, né? Então, recentemente eu fiz com a Mel um processo para estudar para um teste, né? Assim, analisamos o roteiro, pensamos em coisas, analisamos o texto do teste. Foi maravilhoso, entendeu? Foi um puta treinamento para mim. Não rolou o trabalho, mas eu tenho certeza que eu fiz o melhor que eu podia fazer e que eu fiz o que eu acredito que era bom ali, né? Assim, porque E a que gente tava. além de fazer o melhor que você podia fazer e sair feliz do teste, que é uma coisa que a gente fala muito, o processo de se preparar para o Exato, teste e fazer o teste exato, foi um passo. Eu só estou esmiuçando o que você já acabou de falar. Foi um passo do seu treinamento, foi treinamento em si. Foi um exatamente. ganho para o seu instrumento. Exato. E o que eu fico curioso, Mel e Carol, queria que vocês comentassem um pouco, que é o que vocês fazem, vocês duas fazem, é, como eu, assim, que às vezes pego o violão para treinar, como um atleta que vai correr todo dia, o que vocês fazem diariamente para se treinar, sabe? Assim, qual que é o treino de vocês diário, assim? Mel, você pode começar falando um pouco disso, assim? Está mutada, eu acho. Pois não, desculpe. É. Posso. Primeiro eu queria falar uma coisa sobre o que vocês estavam falando, assim, né? Uma coisa que o treinamento me deixa muito claro, assim, eu sei que intelectualmente isso é até óbvio, embora tenha uma crença sobre isso, né? De que ser ator, ser atriz é talento, ou você tem o talento ou você não tem o talento. E como o treinamento tira a minha, vou falar em primeira pessoa, a minha atenção desse lugar para o trabalho, sabe? Como, não é sobre o talento ou não, é sobre o trabalho. É sobre o seu treino. É como enfim, você pode ter zero talento, eu nem sei definir o que é talento, assim, né? Ou, enfim, mas você pode ter zero, mas o treinamento pode te dar as ferramentas que você precisa para desempenhar um bom trabalho. Então, e estar em treinamento constante me deixa
concreto isso. Concreto, assim, sabe? E sobre o meu treinamento diário, misturando com todas as coisas que eu tenho feito e estudado, agora, nesse momento, eu tô estudando um pouco de Demidov e eu faço faculdade, né, de terapias integrativas, e aí eu tô colando algumas meditações no relaxamento do Strasberg, que é o que a gente faz. O relaxamento é uma meditação, assim, né? Com tudo que eu venho aprendendo e estudando, é um tipo de meditação. E a grande coisa para mim, a grande coisa, e para mim que eu digo porque é no instrumento que eu sou, né? Com as dificuldades que esse ser humano aqui lida a cada momento. Nesse momento, o meu principal estudo é trazer a minha atenção para o aqui e agora. É conduzir gentilmente a minha atenção para o aqui e agora e para algo específico. E se a gente for falar em termos técnicos, né, da atuação que a gente fala no estúdio, né, trazer a atenção para os objetos interessantes da cena, né? Momento a momento, momento a momento. E aí o meu treinamento diário tem sido essa parte da meditação colada no relaxamento. Isso eu tenho feito todo dia, assim, todo santo dia, de segunda a segunda. E é muito. E aí uma coisa que eu tô vendo agora, assim, é como tem o efeito imediato, claro, tem um efeito imediato, você sente, mas como o efeito a longo prazo, como o treinamento constante deixa essa ferramenta muito mais disponível para você quando você precisa, assim, sabe? Gente, deixa eu só comentar uma coisinha, só pra vocês não estranharem. Eu tenho um aplicativo no meu celular que ele limita o tempo do meu Instagram. Eu não tô conseguindo mexer. Então, de 10 em 10 minutos, essa porra desse aplicativo, que agora tá me atrapalhando, ele aparece e fala, tem certeza que quer continuar? Então, vocês ignoram, que eu só vou apertar um botão, vou ficar 10 segundos fora e vou voltar, tá? Eu também tenho, eu desativei logo Não antes tô que eu pensei conseguindo. exatamente. Não pensei nisso e agora não tô conseguindo desativar, mas só Tudo bem, ignora, tá? obrigada pelo disclaimer. Mel, você terminou? Quer comentar Terminei. mais? O Carol, comenta um pouco isso também, assim, dessa perspectiva do treinamento e como você opera isso e como você treina diariamente, assim. Eu queria dizer que eu amei sua primeira pergunta, porque eu acho que é isso, né? Treinamento é uma palavra muito sagrada pra gente, que a gente usa muito, e que eu acho que é um pilar que o estúdio tá sustentado, assim. Então, eu achei muito, muito legal a gente começar a live falando sobre treinamento, e inclusive porque a lógica de treinamento foi o que impulsionou a gente a ter os extensivos. Então, eu acho isso super importante. O estúdio está aqui porque a gente acredita muito nessa lógica de treinamento. Não, e bem colocado só para explicar o que significa isso, de que isso impulsionou a criação do estúdio. É de você que vem o eco, Ah, é Kel. meu? Fecha só rapidinho e aí eu já. É isso, eu comecei a dar aula em 2012, que não era estúdio, que é isso. Se quiserem caçar arquivos disso no Instagram, é a hashtag enorme, método Lee Strasberg, Hector Studio com Estrela Strauss. E desde que eu cheguei, já era uma espécie de extensivo, porque era a lógica das aulas do Strasberg, que eram ciclos de 3 meses, 12 aulas, uma vez por semana, 4 horas, etc e tal. Aí teve um momento, que eu fui morar fora, eu fui morar em Buenos Aires, e 2, eu comecei a trabalhar muito, bendito seja, como preparadora de elenco. Então eu não tinha tempo para eu dar esses extensivos que não chamavam extensivos, simplesmente era um curso. Mel e Carol foram minhas alunas desde a primeira turma. E aí, 2017, que eu já estava trabalhando bastante como preparadora de elenco, eu dava intensivos de uma semana. Intensivos que existem até hoje no estúdio e que são muito legais por si só, mas que não são o treinamento. São aquele shotzinho, né, de expansão, de entrar em contato, mas o treinamento é a constância. E aí eu falei, cara, para honrar o método, para honrar essa maneira, essa lógica de trabalho,
precisa do espaço constante. Só que eu não podia oferecer o espaço constante porque eu não estava constantemente em São Paulo. E foi aí que as meninas entraram. Aí que os extensivos começaram a se chamar extensivos e que no começo eu coordenava e ia em mais aulas e elas davam juntas as aulas, até que em algum momento elas se tornaram, né, naquela época elas, né, estavam virando de assistentes, que elas já estavam a professoras assistentes, até elas se tornarem professoras titulares do estúdio. Desculpe o parênteses. Não, e aí eu queria só fazer uma pequena digressão, porque eu realmente gostei muito que a live começou com essa pergunta, porque eu tive uma trajetória bem específica, porque assim como a Estrela, também comecei a atuar com 10 anos, mas eu conheci a Estrela antes, desculpa minha redundância aqui, de começar a minha formação formal. Então eu tive a chance de ter um ano ininterruptamente treinando com a Estrela antes de entrar no Célia, que eu também sou formada no Célia Helena. E logo em seguida a Estrela foi para a Argentina. E eu fiquei totalmente desesperada. Falei, o que vou fazer da minha vida agora? Mas uma coisa que aconteceu comigo é que logo quando eu entrei no Célia, eu estava tão apaixonada pelas ferramentas do método que eu entendi que eu precisava seguir treinando aquilo em conjunto com a formação do Célia Helena. Então, dentro do Célia, eu montei um grupo ali de amigos e falei, bom, todo fim de aula a gente vai ficar aí mais 1 hora para fazer relaxamento, fazer memória sensorial, treinar cena. Então, isso para mim foi muito importante ter essas ferramentas antes de iniciar a minha formação. E aí eu queria dizer que eu sou super atriz, aluna ideal, que faz relaxamento e memória sensorial todo dia, zero sou. E também com o tempo e a maturidade, entendi que esse ideal é utópico. E que a gente se cobrar isso acaba gerando muito mais pressão do que benefícios, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que pra gente é impossível você separar, né, a professora da preparadora da atriz. Todas elas se retroalimentam. São várias cabeças, uma toma a frente em momentos específicos, mas elas se retroalimentam. Então, eu sinto que eu aprendo muito em aula. A gente bate muito nessa tecla, né, de como o pessoal que está assistindo a cena dos colegas aprende muito, não só fazendo cena, mas assistindo as cenas. Então, eu acho que é um treinamento constante estar em sala de aula, inclusive como professoras. Eu sinto que a gente aprende muito. Sempre quando eu tenho chance, eu faço algum curso como aluna. Teve um momento ali que eu fiz assim, sei lá, 6 meses seguidos de afetado e no meu corpo, assim, eu sentia a diferença. Tinham dias, assim, que eu tinha insights e que é nítido que esses insights só vêm quando a gente coloca o corpo pro jogo, assim. Acho que esse momento tanto de afetado que eu fiz deu uma alongada emocional no meu instrumento, que foi uma coisa muito forte. E especificamente hoje eu tô num momento de tentar fazer mais sem ser sob demanda. Então, não esperar só chegar um teste para eu gravar um monólogo que eu acho interessante, um monólogo que eu acho que tem a ver comigo, um monólogo que eu gosto. Então, eu acho que o momento que eu estou vivendo agora é esse. Não esperar a demanda para aí eu produzir alguma coisa. Acho que é isso. Muito legal. Eu acho que isso para mim faz muito sentido, porque eu sinto que o extensivo, né, para mim, bom, eu só para comentar uma coisa que também acho que do porquê que vocês me chamaram, eu fiz o meu primeiro extensivo com vocês, fiz um intensivo, na verdade, na pandemia, e depois eu fiz o extensivo. Acho que foi isso, né? Minha memória é muito ruim, e vocês talvez saibam mais do que eu, inclusive, disso, assim, mas eu não lembro de você fazer intensivo, eu lembro de você não, fazer 2 extensivos na então foram 2 extensivos, acho que porque foi você isso. fez as cenas com a Thaís.
Acho que você tem razão, Estrela, é verdade. Acho que você já tinha comentado isso, é verdade. Eu fiz 2 extensivos na pandemia, o que foi muito legal, porque, inclusive, né, tive a sorte o privilégio de estar trabalhando na pandemia. Eu estava fora do Brasil trabalhando num país que estava mais tranquilo a pandemia, e aí eu ficava no quarto do hotel, não saía nunca, e aí eu ficava treinando. E eu chegava no set com um roteiro super analisado, com tudo treinado, assim, e era uma diversão no fim das contas, sabe? Assim, tipo, o que mais me chama atenção no treinamento é, porra, é isso, você treina passe de bola, você treina o chute, né? A Mel usa muito as metáforas do vôlei, né? Do esporte, assim, para mim faz todo sentido. Você treina, 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 na hora do jogo você vai brincar, né? Assim, tipo, você vai brincar, assim, se você tá muito munido das ferramentas, você vai brincar. E munido também disso que eu acho que é essencial, que é a atenção, assim. A Estrela sempre comenta que o Strasberg falava que o relaxamento falou no fim da vida que o relaxamento, no fim das contas, é o exercício mais importante do método, né? E eu acho que a Mel comentou isso, né? Assim, de conduzir gentilmente minha atenção para o aqui e agora. Eu acho que assim o fundamento de atuação para mim tem sido esse, assim, sabe, a condução da atenção, assim. Então, estou só comentando e pontuando isso porque para mim isso é uma coisa que no extensivo a gente treina muito, né? Assim, fazer o relaxamento todo dia, fazer memória sensorial todo dia de treinamento, isso acho que a gente de fato tem oportunidade de fazer no extensivo, assim, né? E eu tenho muita consciência de como isso ajudou meu trabalho, assim, muito mesmo, 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 mesmo. Porque assim, quando eu tô perdido, eu falo, peraí, deixa eu prestar atenção no barulho desta sala. Deixa eu prestar atenção e fazer um perception aqui rapidamente no nariz da pessoa que está na minha frente, no rosto da pessoa que está na minha frente. É isso, são ferramentas que, assim como tocar violão, acho que o extensivo treina isso, seu dedo vai, né? Quando você se perde, seu dedo vai, você pensa um pouco, mas seu dedo já vai. Enfim, estou fazendo todo esse comentário, mas eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para vocês como pedagogas, assim, e como professoras, né? O que vocês e aí, se você puder comentar um pouco isso pela sua trajetória, assim, como a sua trajetória como atriz influenciou, a sua trajetória como preparadora também influenciou os cursos que você dá e as aulas que você dá no estúdio, e o contrário também, assim, como as aulas que você ministra, assim, como as coisas que você observa, as coisas que você descobre em sala de aula, na posição de pedagoga, de professora, influenciam o teu trabalho de atriz e preparadora, assim. Ai, gente, você é um excelente entrevistador, obrigada. Não, e porque isso me dá gancho para responder, e uma coisa que eu fiquei pensando de antes, de que o treinamento enquanto espaço contínuo de pensamento sobre o nosso ofício, de descoberta, né? A gente troca entre a gente. Ontem mesmo eu e Mel gravando os áudios, a gente estava falando, não, eu tô descobrindo agora que não sei o que, não sei o que, assim. E cada fase tem uma nova descoberta e elas se retroalimentam, porque eu sei que pode parecer, e meu corpo até treme para falar o que eu vou falar, pode até parecer que os trabalhos são mais importantes que o treinamento. Quanto mais velho eu fico, eu vejo que eles têm o mesmo valor. Eles têm o mesmo valor dentro da arte e eles têm o mesmo valor no meu corpo. Claro, o trabalho no audiovisual fica eternizado, né? O trabalho tem uma coisa de uma entrega e uma interação com o espectador e com a plateia, enfim, mas ele só pode acontecer por causa do treinamento. Então, acho excelente o que você pontuou na sua pergunta, porque é verdade, não é só o trabalho como atriz e como preparadora que faz crescer as aulas. As aulas fazem os trabalhos crescerem
muito. Eu posso dar exemplos concretos, assim. E somo um lugar na minha vida, que é o lugar da aluna. Eu nunca cresci tanto e tão rápido como durante a pandemia. Porque na pandemia eu estava como aluna do Strasberg, eu estava como aluna da Nora Mosenko, eu estava como aluna do Lisandro, que é o genro do Augusto Fernandes. E no Strasberg eu estava com aluna, né, do meu grande mestre, do Robert Ellerman, do Jeffrey Horn, da Lola Cohen. Enfim, eu estava com muitos professores. Então eu estava treinando muito como aluna barra atriz. Estava dando muitas aulas. E trabalhei um tanto. Inclusive, na pandemia, trabalhei mais como atriz do que como preparadora. E dirigi 2 peças online. Uhum. Então, era uma efervescência, porque no treinamento, seja como aluna ou seja como professora, porque como professora, a gente precisa entender tanto que a gente é capaz de explicar. Então, como professora, obriga o nosso cérebro a organizar a prática de maneira que a gente comunica para o outro. Eu sempre falo sobre qualquer coisa, mesmo que não seja de atuação. Meu pai, né, que quer dar aula, deu um tanto e quer dar mais aula de direitos humanos, eu sempre falo, dê aula para o aluno que você é. Eu dou aula para a aluna que eu sou. Porque isso, de chavando, o que isso quer dizer eu explico da maneira que eu precisei ouvir para eu compreender. E isso aprofunda demais a compreensão dos mecanismos da atuação. Por exemplo, ano passado mesmo, 2025, fim de 2024, a gente abriu um curso novo no estúdio, que é um curso, por enquanto, a gente só fez 2 versões e a gente quer muito fazer mais, que é o Construção de Personagem. E ele é um excelente exemplo. Por quê? Era um aspecto que a gente não cuida muito no extensivo, construção de personagem. O extensivo cuida de afinar o instrumento e trabalhar a cena. O personagem é uma lógica de ação que está ali, mas não é o foco. Então eu quis trazer para o estúdio as coisas que eu fazia de construção de personagem nos processos de preparação. Então peguei um curso só para isso. E no Strasberg tive muito com a Lola Cohen. A parte que eu mais gosto do treinamento com a Lola Cohen é justamente o trabalho de personagem. Aí a gente criou esse curso, dei esse curso de forma extensiva no fim de 2024, dei esse curso de forma intensiva no começo de 2025. Tomo ayahuasca, né? Até demorou para eu citar na live, mas nas aulas eu falo tanto do quanto eu tomo ayahuasca. E eu na ayahuasca sou tão nerd como aluna, eu anoto muito na ayahuasca. E aí eu lembro que eu anotei no meu caderninho da ayahuasca, usar no processo de preparação de elenco de oratório, que é um longa que eu preparei ano passado, o processo da construção de personagem. Aí o meu foco no oratório, porque cabia naquele filme, foi o que eu tinha feito como professora no construção de personagem, porque a construção de personagem do começo do ano passado foi meio bruxaria, assim. Foi tipo, uau. Eu lembro até que a Mari Barioni falou, nossa, gente, isso aqui foi mais bruxaria que o João Afetado. E aí, tipo, então eu levei aquilo pro oratório. Eu levei as atrizes do oratório pro João Afetado. Aí tem coisas que eu compreendo como atriz e que é o grande curso que a gente quer fazer no estúdio que a gente ainda não conseguiu fazer, que é o treinamento para câmera. No set do Monstro, eu terminava entre planos ali, fotografia, ajustando a luz, eu ia pra Carol, que estava no vídeo assiste, falei, cara, a gente precisa fazer um curso de câmera no estúdio, porque eu tô tendo vários insights. Porque no fim, e eu sempre falo isso, eu dou aula a partir da atriz que eu sou. Eu só sei as coisas que eu sei por causa da atriz que eu sou. Eu só fui estudar no Strasberg, eu só fui estudar. Eu não estudei para dar aula, eu amo dar aula, mas não era o lugar onde eu estava mirando, eu mirei na minha atriz. E aí é tanto prazer que eu precisava transbordar para os meus colegas. Então é isso, tipo, é um constante retroalimentar. Os trabalhos são um lugar de testar as coisas na concretude
do valendo e da pressão do trabalho. Porque essa é a grande diferença entre trabalhar e treinar. O trabalho, não podemos ser hipócritas, o trabalho tem a pressão da entrega. Então é muito bom testar na pressão da entrega o quanto funciona. Eu lembro de alguém que me disse, porque eu comecei a dar aula antes de preparar. Aí alguém me disse assim: ah, é muito interessante, muito bonito todas as suas ideias, quero ver no set. Uhum. E tipo, sim, no set, e é o que a gente estava falando ontem, eu e a Mel no WhatsApp, audiovisual tem uma coisa que é, atuar pro audiovisual é fazer o que precisa ser feito. Só que para você estar em condições de fazer o que precisa ser feito sob demanda, num ambiente de estresse e pressão, teu corpo tem que estar muito treinado. E posso falar também, eu acho que tem uma coisa que é fazer o que precisa ser feito, mas é também assim, às vezes a gente cria o que precisa ser feito. Ele nem o que precisa ser feito, às vezes a direção está descobrindo também, né? Assim, Sim, às vezes existe a máquina, ela impõe o que precisa ser feito, que sim, no fim das contas, se todo mundo entra na confluência na medida do possível do brincar, se a gente cria sim, estratégias, se a gente sim, cria estratégias possíveis para brincar junto, sim. o que precisa ser feito, ele fica mais leve e talvez um pouco mais distante, assim, né? Sim, e eu acho que a gente poderia passar horas falando chavando do que a gente está falando quando a gente está falando o que precisa ser feito. Porque é isso, né? O que precisa ser feito não enquanto ideia. Uhum. É. E aí a gente volta para esse análise que é tipo, qual é a tarefa aqui? Exatamente. E a tarefa passa por vários lugares. A tarefa é isso, a emoção, ela é simplesmente um componente do comportamento, porque atuar é se comportar. Mas atuar para a câmera é se comportar sendo elemento das artes plásticas, da composição de um quadro. Uhum. Então, às vezes, o que precisa ser feito é olhar, né? A Carol adora esse momento do monstro que terminou, teve um plano que terminou. Aí a Helena, a diretora, falou: Nossa, muito bonito, muito intenso o seu olhar. No que você estava pensando? Aí eu falei: Você quer mesmo saber? Aí ela falou: Sim. Eu falei: Eu tava pensando que ali era um bom ponto para eu parar o meu olhar. Então, assim, às vezes a tarefa, tipo, eu preciso só olhar para lá, para a câmera Exatamente. conseguir me captar. É nesse sentido, assim, tipo, né? Claro, totalmente, E totalmente. aí só que para que isso esteja preenchido de uma lógica de... Então, é isso, o nosso trabalho, o nosso ofício é uma espiral complexa de muitos elementos. Hum, Aí no treinamento a gente pode pegar cada elemento e ampliar e ficar lá com calma. isso. E aí quando a gente fica lá com calma, a gente compreende o mecanismo, que é o que você estava falando do relaxamento e do perception estando em cena. Você compreendeu que fazer um perception com o nariz da sua colega de cena realmente aterrissa a sua atenção, porque no treinamento, sem nenhuma obrigação, você pode fazer isso com calma. Ao Uhum. fazer isso com calma, você percebeu o valor daquilo. Sob a pressão de um teste, sob a pressão no set, você só tem coragem de prestar Uhum. atenção no nariz da sua colega, porque Uhum. você já fez em treinamento e você Uhum. sabe que aquilo não é uma bobagem. Porque imagina, para um ator iniciante com pouco treinamento que só estudou com a cabeça, falar: Você tá louco? Exato, É Hamlet. total. Como assim você vai reparar no nariz da sua colega? Você é bobo? É muito isso, cara. Enfim, essa resposta podia ir muito além, mas eu acho que aqui já foi bastante. Pô, ô Mel, me conta um pouco, antes de ir pra Carol também, me conta um pouco isso, assim, como a sua trajetória como professora e como atriz, na verdade, essa retroalimentação entre a sua atriz e a sua professora, talvez a sua estudante também, né, do E a curso sua que você está preparadora. fazendo.
E a sua grande preparadora também. E a sua grande preparadora. A Mel, assim, tem uma qualidade que eu vou falar, que a Estrela sempre comenta também. Mas, cara, eu nunca fiz o extensivo com a Carol, né? Só fiz com a Mel. Mas eu fiz um dia de extensivo, de bloco de texto com a Carol, que foi, assim, gênia total. Depois eu vou comentar disso também. Mas a Mel tem uma qualidade muito, muito foda, assim, que é gênia da análise, né? É absurdo, assim, tipo. É uma análise surreal, assim, toca nos pontos de análise de texto que eu falo, puta que pariu, como que eu faço? Posso ficar com um pager com a Mel? Sempre que eu precisar eu mando. O que que você acha disso aqui? Mas comenta um pouco isso, Mel, assim, dessa retroalimentação entre a sua preparadora, atriz, professora, como é isso para você? Eu acho que quando eu comecei lá atrás, nem sei o ano, a Estrela que sabe, né? Mas desde a primeira turma que eu estudei com a Estrela, que eu comecei a treinar. Eu vou falar estudei porque eu não tinha a menor intenção de treinar ainda. Eu fui lá para ajudar as amigas no primeiro, né? Mas eu não tinha a menor pretensão de atuar. Menor, assim, menor. Então, eu acho que eu não tinha ansiedade de ver o que eu estava aprendendo, eu não tinha a necessidade de ver o resultado do que eu estava fazendo. Então, eu estava e fazendo cada pedacinho assim, e me encantando com cada tijolinho daquela parede, sabe? Então, eu acho que o meu processo, ele foi bem dilatado, assim, e muito lento, e foi muito tijolinho por tijolinho. E aí, depois, quando eu comecei a colocar isso na minha atriz e tal, e treinar, pegar os tijolinhos que eu tinha ali e atuar com eles, eu comecei a ver que uma coisa é teoria, outra coisa é ver essas coisas passarem pelo meu corpo, né, pela minha experiência. E aí, o quanto essa minha experiência me ajuda a entender os processos dos alunos. E assim, o quanto ter testado essas ferramentas no meu corpo, na atriz que eu sou, no ser humano que eu sou, me ajuda a entender os processos, assim, os processos de cada aluno que passa pelo meu caminho, assim, eu falo, acho que ele, né, dentro de mim, fala, eu acho que a dificuldade, eu já tive essa dificuldade, eu sei como é que é, ou eu já tive essa facilidade, isso é muito bom, ou eu tenho tanta dificuldade nisso e você tem tanta facilidade nisso. Então, ter testado essas ferramentas no meu corpo me faz entender muito melhor o processo do outro, assim. E, inclusive, no set, quando eu estou preparando, me ajuda, inclusive, a achar os atalhos. Achar os atalhos rápidos para resolver rápido uma situação, um problema, sabe? Coisa que se eu não tivesse experienciado em mim, talvez não fosse tão rápido e tão certeiro, assim, né? A gente tem um amigo, o Marcel, diretor, MM Isidoro, que ele fala que parece, eu tenho trabalhado bastante com ele fala que parece acupuntura. Eu vou, tipo, pá, pá, Muito, mas sabe? muito. E acho que é isso, eu acho que é também por testar em mim as ferramentas e saber os caminhos que ela pode percorrer dentro de um corpo. E eu fico muito impressionado, assim, antes de puxar pra Carol, assim, é, com essa tua, Mel, com essa tua precisão, assim, né? Você é muito precisa como professora, como preparadora, assim, e eu acho que isso é uma puta qualidade, assim, pra gente. Porra, tudo que eu quero no set é um diretor, uma diretora que é preciso, sabe? Assim, alguém que me dê uma direção clara, uma direção, um atalho rápido, assim, né? Tipo, não que resolva pra mim,
mas que bote a agulha no ponto que tá tensionado, entendeu? Tipo assim, ou que vai refletir lá no intestino e é isso aí, assim. Mas eu acho que você tem muito essa qualidade do que eu já te acompanhei, assim, e te ouvi e fazendo essa análise nessa preparação com você também. E, Carol, uma coisa que eu acho que eu fiquei muito impressionado, assim, com você, quando você estava conduzindo o bloco de texto, é, e eu acho que isso é muito do treinamento, e eu ainda. Eu tô muito melhor com isso, mas é uma coisa, né, pensando numa coisa que a Estrela sempre fala, assim, também, qual é o seu território a conquistar, assim, né, tipo, então nesse extensivo, qual é o seu território a conquistar? Eu acho que eu tenho um território a conquistar que é saber, se eu tenho, por exemplo, uma cena que eu estou pensando qual é a minha. Na minha caixinha de ouro, assim, qual é a minha necessidade, primeiro, assim, qual é a minha necessidade, qual é a necessidade da minha personagem nessa cena. É, vou comentar um pouco melhor, mas no bloco de texto, que eu não sei, vocês fazem o bloco de texto no extensivo? Tô me lembrando, tem uma. Às vezes sim, às vezes não, Às né? vezes a gente presenteia algumas turmas com bloco de texto. Não Então, sempre. galera que vai fazer o extensivo, insistam e encham o saco delas para elas fazerem um dia de bloco de texto, pelo menos um dia, porque é uma experiência muito maravilhosa. E no bloco de texto, rola isso, né? Assim, só vou falar bem por cima, vocês podem falar melhor disso, assim, mas em dado momento do exercício, você escolhe uma pessoa da sua vida, alguém que tenha uma relação, alguém que você tenha uma necessidade, alguém que você ache semelhante, posso estar falando errado, tá? Mas que você ache semelhante com a necessidade dessa personagem nessa cena. É, vocês podem explicar isso melhor do que eu. Tô falando de tudo isso para puxar para Carol, porque eu lembro que eu tava muito em dúvida, assim, puta, tem isso no meu bloco de texto, eu não sei se eu falo, o que eu sinto é que minha personagem tá passando por isso, ela precisa dizer isso, e aí a Carol falou, tá, o que você sente então que a sua personagem tá precisando nessa cena? Eu acho que ele precisa ser amado. Tá, com quem na sua vida você sente que você precisa ser amado? E aí, tipo, falei, nossa, é assim? Então, tá, peraí, tipo, nossa, e não só é assim, como, tipo, claro, tipo, anos de terapia, né, assim, tipo, de repente a minha mãe desce na sala, e aí, tipo assim, puta que pariu, eu não queria falar com a minha mãe hoje, entendeu, assim, tipo, mas assim, o que eu tô querendo dizer é que o método e o extensivo, o bloco de texto, o estúdio, te dá a oportunidade, assim, e cada vez mais o discernimento através da guia de vocês três, assim, da condução de vocês três, mas cada vez mais, quando pego um teste, eu consigo cada vez mais criar os caminhos sozinho, né? Assim, tipo. É, então a voz na minha cabeça da Carol fica comigo quando eu pego um texto e falo, tá, a minha personagem tem essa necessidade. Com quem na minha vida eu tenho paralelos com essa necessidade para criar a caixinha de ouro, então eu vou fazer um bloco de texto para um teste. Então a voz da Carol aparece na minha cabeça. Com quem que você tem sabe, assim, eu acho isso muito bom, assim. Carol, queria que você puxando esse gancho assim, comentasse um pouco da tua, né, assim, da tua perspectiva como atriz e professora, né, assim, o que como é esse paralelo para você, e também um pouco puxasse essa conversa, talvez esse gancho dos caminhos, né, assim, dos caminhos que vocês oferecem, das luzes que vocês apontam, assim, de como você, como atriz, talvez, através e por causa do método, quais caminhos foram ficando mais claros, né, assim, na tua trajetória como atriz, assim, quais caminhos dentro da cena vão ficando mais fáceis de percorrer, assim, né? Ai, você é muito generoso. Obrigada por essa live, por todas as coisas que você está compartilhando. Então, só queria dizer isso antes de começar a responder. É, eu acho que eu levo muito como mantra isso que a Estrela fala, de eu dou aula para aluna que eu era, que eu sou. É,
E eu acho que o fato de nós três sermos atrizes, eu acho que influencia muito as nossas preparadoras, professoras, diretoras. É, porque eu sinto que a gente compreende muito as angústias, as ansiedades, os processos que os alunos vivem, porque a gente vive também. Porque a gente passa por tudo isso, a gente experiencia tudo isso, a gente experiencia no nosso corpo a frustração, a ansiedade, a vontade de entregar. Então, são coisas que são familiares para a gente. Então, eu sinto que isso ilumina muito o caminho das nossas professoras, das nossas preparadoras, das nossas diretoras. Eu acho que dentro de sala de aula é isso, assim, a gente vai iluminando o caminho e dando o caminho das pedras para que os alunos consigam fazer o que a gente ensina de maneira independente. E para isso a gente tem que explicar o processo, a gente tem que explicar e aplicar a ferramenta e os alunos precisam experienciar isso para que eles tenham essas ferramentas na própria maleta e para que eles não precisem da gente. É isso, eu sempre falo isso. Eu, né, conheço a Estrela há 16 anos, é maravilhoso ser guiada por ela, é incrível, mas uma coisa que eu amo muito do método e que eu amo muito da forma como a gente ensina e como a gente que a gente é muito Caxias em relação ao método, assim, a gente ensina o método de maneira bem rigorosa, no sentido de respeitar as ferramentas mesmo. Então, eu sinto que isso dá para o aluno uma independência. Uhum. Para que, por mais que seja uma delícia ser conduzido em aula, ele tem essa ferramenta para usar em casa num teste, para usar dentro do set. E na hora que você faz esse caminho das pedras, você vai deschavando tanto essas ferramentas. E também, eu acho que é uma experiência muito, muito particular e muito privilegiada poder ter acompanhado tão de perto a trajetória da Estrela, porque ela foi vivendo as coisas antes da gente viver. Então, ela foi tendo insights, e aí ela ia compartilhando, e aí, à medida que a gente foi vivendo, a gente foi entendendo esses insights que ela já estava, né, tendo e vivendo ali. Então, a primeira coisa que a Estrela compartilhou com a gente, quando ela começou a preparar muito, é essa diferença da sala de aula para a preparação. Porque na preparação você não tem tempo. Na preparação você não consegue deschavar tanto as coisas. Você precisa entender como traduzir de forma rápida. E é o que a Mel falou, esse lugar da acupuntura. Você precisa entender como ir de forma rápida, sem precisar deschavar toda a técnica, porque invariavelmente você tem que entregar um resultado ali no tempo que você tem. E eu tive também o privilégio de estar no set com a Estrela no Monstro. E a minha atriz aprendeu muito nesse set. Muito, muito mesmo, assim. A minha preparadora, claro, porque foi o primeiro projeto que eu preparei, mas a minha atriz aprendeu muito. Quando a gente entrou no set, eu aprendi muito observando todas as atrizes, mas a Estrela especificamente, aprendi muito. E é isso, assim, ela já vinha de muita experiência de set como preparadora. E ela comentava, nossa, minha atriz bebeu muito disso que eu vi acontecendo no set. E aí, no set do Monstro, observando ela, eu falei, nossa, é isso, entendi. Minha atriz está bebendo muito disso que está acontecendo. Minha atriz está bebendo muito de entender que uma cena pode ficar linda na tela e o pensamento da atriz é, aquele é um ótimo lugar para eu olhar. Esse é o momento histórico do Monstro. Uhum. Então, eu acho que sobre essa retroalimentação, eu acho que é um pouco isso. E a gente sempre começa os cursos com essas perguntas que a Estrela traz, que eu acho que elas são perfeitas para o começo dos cursos que a gente dá, tanto para os processos dos alunos, quanto para a gente conhecer os alunos, né?
que qual é o seu último território conquistado como ator e qual é o território que você quer conquistar. A gente entende muito dos alunos a partir dessas perguntas e entende ainda mais ali em sala de aula, na convivência dos cursos, né? Então, eu acho que os ganchos de cada aluno eles são muito diferentes. Eles dependem muito do processo que o aluno tá, do ponto que o aluno tá. E isso não é, tá mais avançado, tá na frente, tá atrás. Não, é simplesmente o ponto que aquele ator está naquele momento do processo dele. E que cada um de nós estamos em pontos diferentes. Então, eu acho que os ganchos, eles vêm muito disso, assim, vem muito... E é isso, né? A gente está no estúdio há 8 anos, acompanhando a Estrela 16. Então, eu acho que a gente vai... Eu lembro dessa sensação quando eu comecei a dar aula, que eu tinha aula com a Estrela, e eu lembro das pessoas fazerem perguntas para ela, e ela de chavar aquelas perguntas de uma maneira que eu ficava assim, gente, como ela tá fazendo isso? Olha tudo que ela trouxe de gancho dessa pergunta que essa pessoa fez. E eu pensava muito, assim, quando a gente começou a dar aula, eu falava, caramba, isso é uma habilidade que eu quero muito desenvolver. E aí hoje eu me vejo em aula, de repente eu já puxei 5 ganchos de uma pergunta, mas é isso, é porque realmente quanto mais o tempo passa, mais a gente vai se habituando. Eu acho que os alunos perguntam muito isso também sobre parear, fazer dupla de cena, escolher a cena para cada um. O pessoal fala, o que vocês fazem? É bruxaria. Eu não sei explicar, mas é isso, assim, o tempo trouxe esse feeling. Então, Eu, acho que é isso. eu vou contar um caso, tá? Estou namorando pelo Cupidão, pelas duas Cupidonas, Mel e Estrela. Porque, assim, além, gente, quem tá ouvindo isso aí, quem vai ouvir, além de se treinar como atriz e ator, você pode sair casado, você pode sair com um amor da vida de um extensivo, entendeu? Então, assim, porra, olha o investimento, entendeu? Você quer uma propaganda melhor do que isso? Você vai desencalhar, ainda vai ainda vai treinar e ter prazer, de repente pegar um trabalho legal, entendeu? Porque vai estar mais focado nos seus objetivos e vai estar atuando com prazer. Porra, velho, entendeu? Tem curso melhor do que isso? Não tem. Então, bom, feito esse parênteses, eu queria fazer uma pergunta que eu me faço também, que é que cada vez mais eu acho que atuar, a atuação e a vida, elas se retroalimentam, né? Pode não parecer óbvio, ou pode soar até óbvio, assim, mas eu acho que quanto mais eu percebo que eu treino, mais eu percebo que eu tô habitando a minha vida também, né? Assim, eu queria que vocês comentassem um pouco isso, assim. Estrelas, pode falar um pouco disso e como você sente que esse pensamento e talvez essa perspectiva ela esteja nos cursos que vocês fazem, no pensamento do método também? Excelente, obrigada pelos ganchos. E só uma rabeirinha da pergunta anterior, ouvindo as meninas, um dos lugares de grande crescimento pedagógico são as dificuldades da atriz. Não tem lugar onde eu sinto que eu cresço mais como professora do que sentir a dificuldade como atriz, resolver essa dificuldade e compartilhar como resolveu aquela dificuldade. E por conta do treinamento, confiar. É isso. De novo e de novo. Nos últimos tempos eu tenho feito bastante teste como atriz, bendito seja, manda mais. E cada teste, por mais professora, por mais preparadora que eu seja, eu tenho exatamente o que a Carol falou, vontade de entregar, medo de não me emocionar. Tudo passa por mim. Mas é uma confiança cada vez mais profunda na técnica,
que faz com que eu, como atriz, tenha o rigor de confiar que se eu tiver decorado bem o texto, se eu tiver preparado a cena, se eu tiver analisado, se eu tiver compreendido as circunstâncias, se eu tiver conectado o meu material pessoal, que é um ótimo gancho para responder agora a outra pergunta, eu posso confiar que eu não preciso planejar o que eu vou fazer, eu posso confiar que eu não sei o que vai acontecer, eu só vou descobrindo valendo. Então, foi a professora que me dá isso. Mas a atriz me dá a humildade de que todas as vezes me dá vontade de dar truque, eu fico com medo de não me emocionar. Todas as vezes eu sinto todas as coisas. Eu só sei desviar melhor por conta da técnica. E, cara, ontem mesmo eu dei uma aula na EAD e falei isso que eu sempre falo, né? Como brinca a Carol, isso é estrela raiz. Que é isso, que o título do Stanislavski, Minha Vida na Arte, não é só tipo, ai, que título que eu vou dar? Minha Vida na Arte é a lógica dessa maneira de compreender a atuação, assim. E hoje mais cedo também estava falando com a Giovana Siqueira, uma aluna muito querida do estúdio, que é professora de direção de atores na FAAP e que tem a dissertação, que para mim é um dos melhores documentos, assim, da lógica do método. E aí a gente estava falando disso, o quanto todos os caminhos levam a Roma. Tem uma coisa do ofício que é simplesmente, quanto mais você se debruça sobre ele, a gente descobre as mesmas coisas, porque o ofício te revela coisas. E é o que eu falo isso também, Estrela Raiz. O ator é o ser humano profissional. Então, quanto mais você habita a sua própria vida, mais você tem para oferecer para a cena. Né? Porque a Mel falou uma coisa que eu acho que, enfim, tem gente que sabe, mas tem gente que não sabe. Ela não estava interessada em atuar naquele momento porque ela tinha ido para outro lado, mas a gente se conheceu no Célia Helena. Então, digo isso porque muitas vezes aparecem colegas meus ou veteranos meus do Célia Helena e que vêm treinar e falam: Nossa, não, mas eu deixei minha atriz de lado, eu fiquei muito tempo longe. Cara, toda a sua experiência de vida é caixinha de ouro, é matéria para cena. Então, assim, quanto mais você habita a própria vida, mais interessante é o seu ator, a sua atriz. Porque é isso, a gente quer ver um ser humano em cena, a gente quer ver um ser humano existindo, a gente não quer ver um ator desenhando uma performance. E para eu ver um ser humano existindo, você precisa conhecer a sua própria vida. Só, Então, só para fazer um parênteses, comentar uma coisa que você falou, eu acho que é um ciclo virtuoso, né? Porque assim, totalmente. você sai de uma memória sensorial de bebida da manhã, no dia seguinte você está bebendo a sua bebida Sim, da manhã com muito mais atenção do que você estava ontem, né? Então, totalmente. assim, estar treinando também é também a consequência de estar treinando é estar mais presente na vida e vice-versa, assim, é um ciclo super Totalmente. virtuoso. Totalmente. E é o que eu falo, e isso é um gancho maravilhoso para deixar mais uma vez registrado numa live. Eu acho que na última live eu falei algo disso. Eu estou sentindo um chamado fortíssimo de abrir cursos para não atores. Todos os cursos do estúdio são abertos para não atores. Então, é uma pergunta, pode iniciante? Vale a pena para um profissional? Pode para quem não? Meu, você pode ser uma pessoa que nunca fez nada de teatro, você pode ser uma pessoa que ganhou o Oscar, que você vai se beneficiar do treinamento. O treinamento é o mesmo espaço para todas as pessoas, porque são todos seres humanos, enfim. Mas eu estou querendo propositalmente dar cursos para não atores, porque é isso. Nós, né, Meyerhold já falou isso, o Arthur já falou isso, nós somos atletas emocionais, nós somos atletas do coração, nós atores. As ferramentas que eu ganhei para minha atriz beneficiam a minha vida, né? Em aula eu compartilho alguns lugares que são muito íntimos e muito intensos para deixar gravados na internet. Mas, assim, teve momentos de morte na minha família, teve momentos dos desafios mais intensos que eu já vivi como ser humano, que eu pude atravessar aqueles momentos com presença e com o coração aberto, com o coração presente,
por conta do treinamento como atriz, né? Eu assisti o Hamlet e fico muito honrada que muitas pessoas assistem Hamlet e me escrevem dizendo que lembram do nosso trabalho. E aí tem aquilo, eu não lembro exatamente a fala, mas que ela e o irmão falam, que a mãe falava para eles, de permanecer com o coração aberto e nos momentos de escuridão com o coração apontado para o sol. Esse permanecer com o coração aberto, sustentar a presença com o coração aberto, é uma coisa que meu corpo consegue fazer com tranquilidade por conta do meu treinamento de atriz. Então, definitivamente, é um círculo virtuoso. E aí, só concluindo, com jabazinho, em breve haverá cursos para não atores, porque eu acho que o teatro pode beneficiar qualquer ser humano em várias coisas. A maioria das pessoas procuram teatro para perder a timidez, que é um aspecto, mas para mim o grande benefício é estar presente na própria vida, com o coração aberto e vulnerável. Para que a vida não te sufoque, que a vida não te atropele, que a vida te inspire. Ah, fundamental isso, eu acho. Tá difícil, a vida não é fácil, né? Assim, então. E também eu acho que, bom, além disso, também é uma oportunidade de. E aí, puxando um gancho já, Carol e Mel. Então, só uma coisa antes de puxar para ela, Fala, porque fala. né, eu tenho essa frase tatuada: When I think about my calling, I'm not afraid of life. Quando eu penso na minha vocação, eu não tenho medo da vida. Essa frase da Nina, da gaivota, né? E assim como o nosso ofício, nesses anos dando aula, cada vez eu entendo um novo aspecto do nosso ofício. Acabou de cair mais uma ficha dessa mesma frase que eu já levo tatuada faz anos e que eu amo faz tempo. Eu perco o medo da vida porque eu conheço a vida através da arte. Uhum, Eu perco, porque eu acho que eu sempre me conectei com, eu perco o medo da vida porque ao ter a minha vocação, tem algo que eu me apoio e que haja o que houver na vida, eu tenho onde me apoiar. É um aspecto. Mas agora eu tô percebendo que tem um outro aspecto que é isso. Através da arte, a gente pensa a vida. Por uhum, conta da nossa arte, a gente dá conta da vida. Por uhum, conta da nossa arte, a gente vê o sagrado da vida. uhum, uhum. É isso. Eu só vou comentar uma coisa também que eu fiquei pensando e brisando enquanto estava falando, que assim, eu acho, né, a Carol falou disso, assim, eu acho em vocês três, assim, como aluno, é muito inspirador ver a maneira como vocês elaboram assim as coisas. Para mim é muito impressionante, né? Isso que a Carol falou quando viu a estrela elaborando as coisas. Nossa, eu quero isso aí, eu quero conseguir ter essa capacidade de elaboração. Assim, você tem uma coisa muito foda, Estrela, que é essa abertura para os insights, para as percepções enquanto você está dando a aula, assim. E eu acho que isso, para pontuar para quem está ouvindo e vai ouvir, é um pouco o que a Mel falou também, assim, ou foi você que comentou, essa ideia de talento, para mim, eu tinha uma professora, Maria Thaís, que é uma mestraça foda, que também estudou lá com Vassiliev, trabalhou com ele, né, assim, foi para a Rússia durante um tempão, assim, faz etude, né, pra caramba no processo de criação dela. Ela fala isso, ela não acredita em talento e ela fala que talento é uma palavra que etimologicamente vem da ideia de um pedaço de terra. Então, você ter um talento significava você ter uma propriedade. Então, assim, talento é um tipo de sinônimo de privilégio, entendeu? Assim, então, nessa perspectiva etimológica, eu de verdade, assim, claro, eu acho que tem gente que tem mais facilidade às vezes em se conectar com coisas, né? Assim, mas eu já vi na minha trajetória, eu já vi nas pessoas que estudaram comigo na faculdade, eu já vi nas pessoas com quem eu trabalho, pessoas que às vezes eu achava, nossa, a pessoa é pior atriz, pior ator do que outras pessoas que eu conheço, e aí na trajetória eu falo, nossa, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa pessoa, né? Virou um monstro, assim, virou uma pessoa, uma atriz, um ator incrível. Por quê? Porque treina pra caralho, sabe? Assim, tá lá na labuta, assim. Então, eu acredito muito na labuta. Eu tô puxando esse gancho porque eu também acho que essa sua capacidade de insight, assim, essa sua abertura e disponibilidade, assim, para a vida, também eu vejo
como um treinamento que você fez na sua vida, sabe? Assim, tipo, eu vejo o seu treinamento, assim, em você dando aula, assim. Isso para mim é muito mais inspirador do que se eu visse uma professora muito talentosa, sabe? Assim, tipo, isso sim é inspirador, sabe? Assim, tipo, porra, eu posso chegar lá também, entendeu? Tipo, eu posso, caralho, isso é treino, sabe? Assim, então, enfim, só queria comentar isso. Graças. Mas, Mel e Carol, a gente estava falando é, dessa coisa da arte imita a vida, da vida e a arte juntas, de como método. Queria comentar só uma coisa para vocês também comentarem sobre esse preconceito, assim, tipo, pô, falou em método, ah, nossa, é o ator que vai entrar e mergulhar na sua vida, nas lamas da sua vida para tirar o ouro e fazer a cena e sofrer com a morte da sua mãe. Tipo, fala um pouco disso, assim. Bom, é isso. A humanidade é o nosso material de trabalho. É isso, assim, é o limão que a gente corta de manhã, é o abraço que a gente dá, o abraço que a gente não dá, sabe? É o olhar que a gente troca. Esse é o nosso material de trabalho, mais que qualquer outra coisa, né? E aí eu vou até conectar com a parte da análise o tempo todo que você comentou, de como eu faço a análise e tal. O tempo todo, quando eu estou fazendo a análise, a minha cabeça tá. Quando eu na vida sou encurralada, o que eu vou fazer, né? Qual é a minha próxima ação? Eu uso a minha vida o tempo todo para entender as palavras por debaixo do texto, né? É, dos personagens. E na vida é o contrário também, né? Sei lá, mãe, amo você, se você for assistir isso em algum momento, mas assim, às vezes eu fico assim, minha mãe brigando, qual é a necessidade dela? Eu já vou dar logo a necessidade dela, eu vou dar a necessidade dela, acabar com essa briga logo. Então, né? Acho que é isso, se retroalimenta. Posso só Não comentar uma coisinha? Só uma coisinha. Tipo assim, claro. cara, Jô Afectado mudou minha vida, principalmente esse último, tá? Assim, porque bom, eu vou expor aqui. Eu fiz com a Luísa, minha namorada, e a gente foi assim, pisou fundo na jaca, fez uns jogos afetados com a brilhante e generosíssima condução da Estrela, de pessoas e coisas, temas que não é fácil de um casal estar junto lidando, assim. Só uma confiança muito grande para poder fazer isso. Por que eu tô falando isso? Só porque cara, ontem eu tô, agora quando eu tô em crise, assim, com alguma coisa, quando, sei lá, às vezes aparecem umas coisas de relação, e a gente fala, ó, Jô afectado, tá? E aí, plau, 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 solta de um jeito que, tipo, eu jamais faria, entendeu? Tipo assim, então, assim, realmente é um negócio que retroalimenta, mas continua, você estava nesse ponto. E eu queria, se você pudesse, Mel, comentar um pouco sobre esse preconceito que se tem também em relação ao método, de tipo, ah, nossa, o cara que fez lá o Lincoln, ele fica. Então, para eu ser um ator do método, eu vou precisar ficar um mês dentro da personagem e vou ter que então ou o contrário, ou eu vou tão para fazer uma cena de choro, eu vou precisar mergulhar na morte da minha mãe, sabe? Assim, como é isso assim? Eu acho que são algumas compreensões do método que vão por caminhos que não são os caminhos que a gente trilha, que a gente percorre, assim, né? A gente defende aqui a saúde mental, com unhas, com dentes, sabe? Não precisa. É isso, a gente quer que a gente mergulhe, a gente, nós todos, atores, atrizes que treinam com a gente, que a gente mergulhe nas profundezas com segurança e com consentimento e por escolhas, sabe? E agregar uma coisa assim, eu acho que tem adoradores e odiadores do método que mal compreendem o método. Falo de adoradores porque tem muita gente que adora falar mal do método sem compreender o que é o método.
E tem gente que entra em contato com o método e se fascina com um aspecto e perde outros. Eu não vou dar detalhes por várias razões, mas de uma conversa que eu estava tendo outro dia com a Mel, e que era de um lugar que seria muito fácil eu me entregar e me perder emocionalmente. E aí a gente conversando, eu falei justamente isso. Nossa, tá a feira passando aqui, não sei se tá fazendo barulho para vocês. Pamonhas, pamonhas, pamonhas. Mas aí a gente tava falando, isso é apenas um aspecto dessa cena. Essa cena tem muito mais. Então, uma má compreensão do método é achar que o método dá ênfase na emoção. Isso é um erro. Né? Pegando o que a Carol falou antes, de que a gente é rigorosa da transmissão da técnica, falando isso só para complementar o que a Mel está falando, que é isso, a gente se importa com a saúde mental, então nós somos muito cuidadosas, eu estava falando muito disso hoje mais cedo com a Giovana Siqueira, de um respeito à soberania emocional do outro ator, de que a gente não vai atropelar, um respeito à nossa própria soberania, de que a gente não vai fazer merda emocional com a gente mesmo. Então tem esse cuidado da maneira que a gente trabalha, eu acho que a Mel estava falando desse lugar, mas tem também uma compreensão de que o método é muito mais que isso. O método é sobre se comportar em cena. E a emoção é apenas um dos aspectos. E chafurdar em trauma para se emocionar não é o que o método prega. Embora existam essas compreensões por esse caminho, né? Mas não é o caminho que a gente trilha, assim. E essa é uma conversa longa, na verdade, a gente poderia dar alguns exemplos disso, mas é isso. Eu adoro uma coisa que a Estrela, eu aprendi com a Estrela, eu não sei exatamente de quem é essa frase, mas que é de que quando um ator overacting, né, super atua, assim, é porque ele não confia na própria humanidade. E é isso, a gente tem É do humanidade. Strasberg, É do A frase Strasberg? quando o ator sobreatua, overact, é porque ele não confia que a própria humanidade é interessante o suficiente. É isso, e a nossa humanidade é interessante o suficiente, né? Basta a gente entender a natureza das coisas e fazer o nosso copia e cola, né? A natureza do que a cena pede, do que o personagem pede, e fazer o nosso copia e cola. E a nossa humanidade dá conta, né? Olha só como a gente volta para a pergunta do como a vida alimenta, né, a nossa atuação, as nossas aulas, enfim, e o contrário também. Eu lembro disso, logo depois, quando eu voltei, sem pretensão de atuar, né, que eu fui estudar com a Estrela e depois treinar com ela, eu falei, mas eu não quero mais ser atriz, né? Eu não sou atriz, não tenho nada para oferecer. E ela falou, você é mãe. E eu, tipo assim, e daí? Né? Hoje em dia, é tipo... Não, e outro dia eu indiquei a Mel para atuar num curta que eu preparei. Não vou dar detalhes, né? Porque a gente nunca sabe dos NDAs e afins, quantas pessoas querem. Se você, né, pessoa que dirigiu, quiser dar qualquer depoimento, aí pode, mas, né, não vou dar nada. Mas, justamente, indiquei porque ela é mãe. Eu produzi O Filho de Muri Não Chora, porque a Mel é mãe, ela fez um dos shows afetados mais lindos, né? Eu tinha dirigido O Filho de Muri Não Chora na Alemanha, mas quis produzir aqui porque eu falei, caralho, tipo, por causa de um show afetado do que a Mel fez como mãe, e aí indiquei ela para esse curta como mãe, e as pessoas ficaram muito tocadas e emocionadas com algo que a Mel fez como atriz, mas que ela sabe fazer porque ela é mãe. Assim. É isso. É totalmente isso, assim. E aí eu lembro de uma outra frase que eu também não sei de quem é, originalmente eu aprendi com a Estrela, que é o talento mora nas escolhas. Então, quais são as escolhas que a gente faz de acordo com a nossa humanidade, né? Que a gente faz para
dar conta desse iceberg embaixo das falas, né? Embaixo do texto, dessa vida, dessa experiência por baixo do texto. E as escolhas, elas vão ser a partir da nossa vida, do que a gente vivencia, do que a gente experiencia, do que a gente faz, do que a gente vive, do que a gente experimenta, de novo, dos beijos que a gente dá, dos beijos que a gente não dá, dos olhares que a gente troca, dos cheiros que a gente sente, por aí vai. Carol, você pode também falar um pouco disso, assim, como é isso? Também vou trazer aí uma história que a Estrela sempre conta em aula, dos dois mestres dela, né? O Ellerman, que é professor lá do Instituto do Strasberg, que sempre bateu nessa tecla, que é isso, coitado do seu talento se ele tiver que carregar tudo nas costas, né? Então, que talento é isso, a gente treina. E que ele dizia, o que a gente não treina é coragem. E a Estrela quietinha, só pensando, porque você não conheceu Augusto Fernandes. E foi quem desenvolveu o bloco de texto de afetado. Eu acho que é isso, assim... Eu tenho que começar com como a técnica, como ela afeta a minha vida. Porque é isso, as ferramentas, né? Todas as ferramentas que a gente traz, e principalmente as ferramentas do Augusto, elas treinam uma expansão emocional, um alongamento emocional, elas treinam coragem. Elas treinam uma sensação de amparo, e que a Estrela fala isso, né? De chorar eu não morro. Elas te dão elas dão essa sensação para o seu corpo. Não é só essa compreensão mental, mas o seu corpo entende que ele é capaz de atravessar esses lugares agudos da vida. Eu tive uma experiência muito marcante em 2021. Eu tive uma doença rara chamada Guillain-Barré, que eu perdi todos os movimentos do meu corpo. É uma doença horrível, que eu sentia muita dor o tempo inteiro e saí do hospital sem ter recuperado meus movimentos ainda. Passei 3 anos aí fazendo fisioterapia e até hoje em dia cuido de algumas sequelas que ficaram dessa doença. E eu tenho plena consciência de que eu sobrevivi a todo esse processo por conta das minhas ferramentas. Por conta da atriz que eu sou, por conta da professora que eu sou, por conta do afetado, por conta de relaxamento, de sentir dor no hospital e fazer e entrar na máquina de ressonância magnética e ficar passando relaxamento na minha cabeça para conseguir sobreviver às coisas que eu vivi. E eu acho que a partir do momento que o seu corpo entende isso, é mais fácil você acessar isso em cena. Só que tem uma coisa que é muito importante, que você não pode acessar, você não pode. É ideal que você não acesse esses lugares extremamente agudos no set, cena. Então, também, o lugar de treinamento, a sala de ensaio... Só um parênteses, né? Que é isso. É ideal que você não acesse pela primeira vez. Pela primeira vez, Que você possa acessar de forma calma e tranquila. Porque a primeira é mais violenta. A primeira vez vem o que a gente fala, estouro de barragem. Então, Deus me livre isso aconteça no meio de uma cena no set, Deus me livre isso aconteça no meio de uma sessão. Então, o espaço de treinamento também está para isso, para que a gente consiga se alongar emocionalmente, e isso é muito sagrado para a gente. Eu acho que isso é uma coisa que a Estrela, desde o início, treina muito a gente, e hoje ela é muito sagrada, ela é um pilar do estúdio, que é esse espaço de segurança. Então, isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, a vida não é feita só de momentos horrorosos, só de dores terríveis. Ela tem isso.
mas ela também tem esses pequenos momentos que é o que a Mel traz. E eu acho que a beleza do método e da compreensão do método como um todo, porque eu acho que o que se difunde, às vezes, é uma má compreensão de um aspecto do método. Então, quando você entende, é por isso também que a gente tem todo esse rigor com a técnica. Quando você entende o método como um todo, e você entende as ferramentas, e você aplica as ferramentas num ambiente controlado, num ambiente seguro, num ambiente onde você pode ir expandindo aos poucos, isso é muito importante para o processo de um ator, tanto para a segurança emocional desse ator, quanto para os processos que vão acontecer. Então, isso é muito importante, muito, muito importante. E, ao mesmo tempo, é isso. Tem momentos que a gente faz memórias sensoriais de coisas, assim, de um bichinho de pelúcia da infância. E isso emociona o aluno, né? De uma maneira que você não precisa o tempo inteiro enfiar a faca na ferida. E eu acho que isso é uma má compreensão que as pessoas têm. Existem muitos aspectos da técnica e a técnica precisa ser entendida como um todo, porque se você pega um aspecto só e chafurda nesse aspecto, esses preconceitos acabam sendo disseminados. Não, e isso é uma boa deixa para conectar com o começo da importância do treinamento contínuo, porque são muitos aspectos. Não dá conta em pouco tempo, que é o que o Ellerman sempre fala, e eu repito, e as meninas repetem. O método não é uma listinha de dicas, né? O Ellerman brincava, o método não é uma lista de lavanderia. Então, assim, além de ser rasa, pode ser perigosa uma compreensão de listinha. E eu acho que tem uma coisa que também, para mim, pelo menos, é muito importante nisso, de dar tempo para o aprendizado, dar tempo para o treinamento, que é você tirar da frente essa perspectiva de, puta, eu preciso dar conta, eu preciso cumprir, eu preciso dar certo, sabe? Assim, tipo, puta, eu tenho que fazer esse extensivo e eu vou arrasar nessa cena, sabe? Eu vou entender tudo. E, puta, essa memória sensorial eu vou sentir. E, em última instância, isso é tipo, eu vou passar nesse teste, sabe? Assim, tipo. E, cara, tipo, eu já fiz 3 jogos afetados, talvez, 3 vezes. O meu 3 cursos, tempo ou seja, 15 jogos afetados. 15 jogos afetados, entendeu? Tipo, tudo bem, na primeira vez que eu fiz, teve um lá que eu falei, caralho, agora eu senti uma coisa. Mas assim, pra falar bem a verdade, eu acho que eu comecei a entender os efeitos que o jogo afetado me ensinou e como o jogo afetado de fato está na minha vida e influencia meu ator nessa última vez, assim, tipo, eu preciso, Caio, precisei dar este tempo para isso acontecer, assim. E o tempo só acontece por conta do treinamento contínuo. Porque por Do mais que o treinamento jogo afetado contínuo. você tenha feito, tipo, é isso, são 3. O contínuo, porque isso também é isso. O contínuo não é necessariamente direto. O contínuo é isso. Ele vai, aí de repente ele pausa, de repente ele segue, porque na vida as coisas estão marinando. Mas é o Exatamente. fazer de novo, de novo, de novo, de novo, que vai abrindo aspectos. Exatamente, que é como tocar violão, que é como jogar um esporte, que é como se você está treinando alguma coisa que não seja necessariamente atuação, você vê os efeitos e o seu corpo entende os efeitos também com repetição, não à toa, né? Ensaio em francês é repetition, né? Tipo, e eu acho que eu queria fazer uma pergunta para vocês que acho que tem um Quero, eco eu acho que rolando, seu né? microfone tá aberto. Tem que fechar enquanto. Eu queria só puxar um gancho disso Puxa antes aí, de você Gabriel. fazer a sua próxima pergunta, que é isso. Eu acho que a pergunta que a gente mais recebe no extensivo é como eu aplico? Como Uhum. eu aplico isso? Como eu aplico? E a gente sempre fala, a gente vai responder, mas é isso. Existem coisas que a compreensão mental só da ferramenta não vai ser suficiente.
Então, esse lugar do treinamento contínuo também é porque a gente muitas vezes pode entender, e o processo, na grande maioria das vezes, acontece dessa forma. Você compreende a coisa mentalmente, mas demora um tempo para ela decantar e descer para o corpo, e aí você fala, ah, tá, entendi aquilo que elas estavam falando lá no primeiro dia. Então, o treinamento contínuo também, a gente bate bastante nessa tecla por conta disso, porque tem compreensões que realmente elas demoram um tempo para fazer esse download, para completar o download no seu corpo. Exatamente. E é meio paradoxal, não é paradoxal, mas é uma luta mesmo você colocar em perspectiva e apaziguar vou usar esse exemplo, mas apaziguar a Netflix que existe dentro da gente, a HBO que existe dentro da gente, os produtores de elenco que existem dentro da gente, de tipo, puta, eu preciso fazer isso acontecer, como que eu vou aplicar isso na cena? Como que eu vou resolver isso, sabe? Mas Assim, e o paradoxo é esse. Quanto mais você tacar o foda-se, exato. melhor você vai fazer e mais chances de passar na HBO, na Netflix e na Exatamente. Amazon. Sempre lembrando que seguidores importam. Então, tipo, não, eu tô dizendo isso. Parece que eu tô de sacanagem, infelizmente não estou. Não, Mas só tô falando isso para dizer que mesmo quando a gente der o nosso melhor trabalho, tem coisas que estão além. Mas o exato. ponto que você está falando é, para dar nosso melhor trabalho, tenho que estar num estado de relaxamento. Que é isso, tipo, hoje, enfim, só vou soltar essa porque já estamos no fim, não dá nem muito para desenvolver. Mas hoje eu acordei com a minha mestrona argentina, Nora Mozenko, me mandando mensagem. Abriu-se um portal hoje de manhã e eu falei isso para ela, né? Porque, inclusive, fica a dica, queremos trazer Nora para o Brasil. E aí eu estava falando para ela, né, que Strasberg e Augusto Fernandes são a base técnica do ofício, do fazer, do estúdio, mas nos últimos anos eu sou imensamente influenciada pela Nora, e uma coisa que eu venho dizendo muito no estúdio nos últimos anos, e falei isso hoje de manhã para Nora, é que para além do treinamento de como fazer uma memória sensorial, o treinamento de como fazer uma análise de cena, um treinamento de como fazer um perception, ou seja, além do treinamento das ferramentas, tem o treinamento da relação com o trabalho. E a gente tem compartilhado cada vez mais disso no estúdio. Eu brinco que são as frases das tias da autoajuda, mas que essas frases da tia da autoajuda é o que dá uma base para você conseguir usar as ferramentas. Então, desligar HBO, Netflix, Globo, Amazon, é ser capaz de estabelecer uma outra relação com o ofício, porque pode parecer que várias coisas que a gente está falando são filosóficas ou tia da autoajuda. Eu imagino que devam ter algumas pessoas que é tipo, tá, mas quando você vai me ensinar a fazer? É Uhum. isso, para você conseguir fazer, você tem que acalmar lugares que você só acalma se você muda a sua relação com o trabalho. E É o o relaxamento, treinamento é cara. para isso. Por isso que o relaxamento é o fundamento de tudo, cara. É. Porque é impressionante mesmo. Ele treina isso, ele treina essa atenção, né? Eu acho assim, o relaxamento tem esse nome relaxamento, mas eu também. Acho que vocês mesmas dizem isso, assim, mas outro nome poderia ser condução de atenção, né? Assim, poderia ser onde que eu coloco a minha atenção, né? Assim. E atenção é falta de tensão, né? Tipo, atenção, né? Então é justamente distensionar, né? Assim, mas eu queria, para talvez Não, e finalizar. brincando também com isso, a atenção, eu nem sei se necessariamente ela é distensionar ou é ela levar a atenção para onde você quer. Exato. Porque pensa a atenção como uma corda esticada, né? Tipo, Uhum. eu levo a corda, né? Eu levo a agulha pro lugar onde eu escolho, né? E faça a sua última pergunta, tem que ser a última para a gente poder terminar logo mais. Fazer a última. É, Bom, se vocês estivessem agora entrando no extensivo como atrizes, alunas, e aí te fizessem essa pergunta, eu queria saber primeiro como atrizes,
qual é o último território conquistado e qual o território a conquistar de vocês? Então, primeiro, e depois eu queria saber como professoras, assim, como pedagogas, como professoras, assim, um território conquistado e um território a conquistar. Então, primeiro atrizes. Mel, começa aí, tá? Vou girar assim que tá aqui na minha tela. Ai, eu acho que como atriz, nesse último trabalho, foi desligar completamente qualquer atenção do resultado, qualquer. Eu realmente estava muito à vontade para fazer merda. E isso foi uma grandíssima experiência, assim. É, foi nesse que a Estrela estava falando. Fui muito afim de tocar um instrumento, sabe? Usando a metáfora dos músicos, de fazer um som só. Que som vai ser? E acho que foi muito legal, para mim, pelo menos, foi muito legal, enfim. E o próximo a conquistar. Não, tô querendo montar uma peça aí, né, Estrela? E pegar, o que eu tô querendo mesmo é estudar o arco da personagem, sabe? Tipo, é isso. Não vou me alongar muito, mas é isso. Estudar esse arco do personagem, estudar no corpo. E já emenda então e fala como professora, assim, um território conquistado e um território a conquistar. Acho que o território conquistado é essa sensibilidade que eu tenho mesmo de sacar muito bem as pessoas, os alunos, e, e fazer a acupuntura aí no pontinho, assim. Eu acho que isso é muito legal. E a conquistar, o que eu tô fazendo agora é misturar as coisas, por exemplo, né, a faculdade que eu faço, como isso se encaixa, as ayahuascas que eu tomo, como entrelaça isso, né? É, eu acho que eu entrelaço muito bem já a minha vida, as minhas experiências, na minha professora, assim, né? Em prol das aulas e do processo dos alunos. Mas agora eu tô querendo estudar esses outros campos que eu tenho aberto menos, assim. Maravilhoso. Carol, e você? Eu acho que meu último território conquistado como atriz foi uma limpeza relacionada à câmera. Eu acho que esse foi um território bem importante para mim, assim, para a atriz que eu sou. Sou muito expressiva, então eu consegui limpar bastante e limpar sem perder verdade. E acho que mais até do que tudo isso, conseguir ter essa limpeza sem ficar na frente da câmera pensando na limpeza. Então, eu acho que isso foi um território importante conquistado como atriz. O próximo território que eu quero conquistar, definitivamente, eu tenho lua em câncer. Eu sou muito emotiva. É, então, e a estrela já me deu, ela já me deu um gancho sobre isso, sobre esse próximo passo que eu quero conquistar, mas é isso, eu quero conduzir melhor a minha emoção, não me deixar levar tanto pela minha emoção, porque ela é isso, é água, muita água. E como professora, eu acho que meu último território conquistado é no âmbito da condução de cena. Eu acho que cada vez mais eu tenho deschavado mais a condução de cena, entendido mais que ganchos dar durante a cena para cada um e juntar isso que eu falei, né, de cada um estar num processo, cada um tem uma coisa que quer conquistar
especificamente em cada ciclo. Então, eu acho que meu último território conquistado foi esse. E o próximo que eu quero conquistar é também entender em relação aos ganchos e aos direcionamentos que eu dou, como permitir cada vez mais esse estado de foda-se. Nunca vou esquecer, no último ciclo do ano passado, teve uma aluna que, quando a gente perguntou o que você quer conquistar, ela falou que queria conquistar ser um pouco mais medíocre. E eu amei, eu amei, isso ficou comigo, porque eu achei maravilhoso, porque a gente se cobra tanto, é uma coisa assim tão, né, nós somos tão carrascos de nós mesmos. Então eu acho que o próximo território que eu quero conquistar como professora é que ganchos e que insights eu posso dar para que todo mundo sinta esse lugar de eu posso ser muito medíocre, me divertir muito fazendo isso aqui. Eu acho que esse é o próximo passo. Boa, muito bom. Star. Ai, Caio, muito obrigada. Não, e agora eu senti o que os alunos falam, né, quando a gente passa essas perguntas junto com o Som Tendência, que enquanto eu ia ouvindo, eu pensei em várias. Sim. Cada hora eu pensei uma coisa diferente. Exato. Principalmente como professora. Como atriz, o último território conquistado, eu tenho compartilhado bastante em aula disso, e foi em testes. Porque eu acho que tem uma coisa que quando a gente já está com trabalho, eu já fui escolhida, a gente continua querendo entregar, mas tem uma tranquilidade. Eu acho que em teste tem uma exigência maior, e isso é uma coisa também que é um território relativamente recente, conquistado, que é compreender que o teste é uma outra instância de atuação. E uma vez eu até, né, a Melina Antis, que é uma grande amiga minha e que é aluna do estúdio e que além de uma super atriz é uma super diretora de elenco, ela abriu uma caixinha aqui, aí eu coloquei essa, falei, o que você acha da diferença, né? E ela chavou brilhantemente, não vou desenvolver agora porque não é esse o ponto. Mas é isso, eu entendi que o teste é uma instância outra e uma instância muito específica de atuar e que seria hipócrita se a gente não soubesse que a gente precisa entregar coisas no teste. E aí eu tenho saído muito feliz de todos os meus testes. Faz um tempo já, acho que já faz uns 3 anos que eu costumo sair feliz dos meus testes. Mas especificamente ao longo do último ano, que eu fiz alguns testes um pouco mais demandantes, a partitura que eles exigiam, esse rigor de eu não vou desenhar a cena. Por mais que eu tenha que eu sei que eu tenho que entregar, eu não vou cair na tentação de tentar desenhar o que eu vou entregar. E em testes importantes, eu consegui e eu fiquei com o cu na mão. Então, eu acho que o território conquistado é tipo, eu vou sustentar o cu na mão até o fim. E nas 2 vezes, porque são 2 testes específicos que eu tô falando, tiveram outros, mas tem 2, justamente, eram testes presenciais, não eram testes... Porque a self-tape, você pode ainda, qualquer coisa, você faz mais um, então o teste presencial, ele tem uma outra característica, né? Eu fiquei com o cu na mão e nas 2 vezes eu me surpreendi positivamente no valendo. Falei, eita caralho! Essa porra funciona! Né? Que essa frase clássica lá do Strasberg, que é "This shit really works". Não do próprio Strasberg, dos alunos do Strasberg. Tipo, e assim, as 2 vezes eu fiquei surpresa. Então, assim, eu tô território conquistado de como me preparar para um teste. E é isso, tipo, tenho gostado dos testes que eu tenho entregado também, porque eu tenho sido nerd nos testes, tipo, eu estou conseguindo, porque eu acho que antes tinha uma coisa de, ai, não me preparar tanto para um teste, porque qualquer coisa se eu não passar, na verdade é porque eu não me preparei tão bem assim. Então, eu acho que um território conquistado é tipo,
chega teste, eu me preparo, né? Dependendo, eu chamo uma das meninas para me preparar, dependendo, chamo um amigo, uma amiga preparadora, né? Teve teste que o Thiago Félix me preparou, teve teste que a Nash Laila me preparou, teve teste que a Mel me preparou, teve teste que a Carol me preparou. Então, tipo assim, eu sempre chamo alguém para me preparar. Teve teste que a Marina Rigueira me preparou, tipo, eu sempre chamo alguém para me preparar e eu faço a lição de casa. Então, território conquistado é fazer minha lição de casa como atriz e conseguir soltar o foda-se. O próximo território conquistar, eu ando muito interessada em personagens diferentes de mim. Porque eu acho que eu me fascinei muito com o método, com esse lugar. Eu originalmente não era atriz para viver outras coisas. Eu originalmente, falo disso no solo de autoficção que eu fiz, eu originalmente era atriz porque a vida não me dava espaço para processar tudo que eu sinto. Eu acho que agora, com quase 42 anos, tipo, e com muita ayahuasca, muita terapia, muito afetado, eu já processei muitas das coisas. Então agora eu estou interessada em viver outras experiências humanas. Eu estou interessada em fazer personagens diferentes de mim. Então eu acho que o próximo território conquistar é ser cada vez mais capaz de fazer personagens diferentes de mim. Agora, como professora, meu irmão. Eita caralho. Cara, passou muitas coisas na cabeça. E é isso, né? Muito lindo, muito obrigada, Carol, pelo que você falou disso, né? De que eu abri caminhos para vocês. Então, eu acho que eu, como professora, também já estou em outro lugar, assim. Eu acho que as coisas que eu conquistei como professora, hoje em dia, não é muito mais da ordem da técnica, porque essas coisas são conquistas anteriores. Eu pensei em algumas coisas, mas eu acho que uma é talvez a mais importante das conquistas relativamente recentes é conseguir sustentar espaço para conversas difíceis. Conseguir sustentar espaço para conversas difíceis na sala de ensaio e conseguir sustentar espaço para conversas difíceis na sala de aula. Ó, até falei na ordem contrária, ato falho. Eu ia falar sala de aula e sala de ensaio, porque para mim a sala de ensaio e a sala de aula são muito parecidas. E conversas difíceis e que me dá uma super vulnerabilidade de falar isso na internet, mas eu acho importante. Conversas difíceis sobre racismo, conversas difíceis sobre transfobia, conversas difíceis sobre gordofobia, tipo, conseguir sustentar espaço seguro para mim, para alunas, alunos, alunes, para que a gente possa falar de temas incômodos, desagradáveis, temas que estão em processamento. Então, falar desses temas é sempre abrir um lugar de vulnerabilidade minha, expor a vulnerabilidade dos alunos. Eu estou esquecendo a palavra, está me vindo uma outra palavra da medicina que não é o que eu queria falar. Tem alguma palavra da medicina que eu não estou lembrando, que é quando o corpo se regula. Homeostase, talvez, seja a palavra. E é muito fino, porque então numa sala de aula com alunos brancos e alunos pretos, conseguir deixar o espaço seguro para que todos se sintam seguros, sem que vire ataque, para que todos possam estar, se vulnerabilizar. Eu acho que ultimamente me emociona, assim, acho que é o lugar onde eu me sinto mais orgulhosa como professora, é conseguir sustentar esses espaços. E que são fundamentais na sala de ensaio, que são os assuntos que a gente tem que estar falando agora com a nossa arte. Então, se a gente não é capaz de ter essas conversas difíceis, a gente vai falar de forma protocolar sobre esses temas que a gente precisa colocar a mão na merda para falar deles. Eu sei que eu sou uma mulher branca, cis, hétero, absolutamente privilegiada, então conseguir sustentar esses espaços, acho que é uma conquista, e como sempre dizem alguns dos nossos alunos, é uma conquista em exercício. É uma conquista. Próximo território que conquistar, cara, eu sinto que como estúdio, né, a gente tem conversado muito, eu acho que tem expansões que o estúdio tem que dar agora, e que eu acho que é também saber o que é meu,
porque eu sou uma aluna e uma aprendiz e me emociona também falar isso. E toda vez que eu falo me emociona, é tipo lágrimas vindo atrás dos olhos. Eu sou muito devota em honrar da onde vieram as coisas. E eu acho que o próximo território a conquistar é começar a perceber, nomear e me apropriar do que são as minhas contribuições. E que eu já faço isso, né? Tipo, a trança, o nervo, tem coisas que são minhas. Eu falo, assim como eu nomeio o que veio antes de mim, eu também nomeio o que é meu, mas eu acho que eu posso ganhar mais consciência disso para poder aprofundar e expandir o treinamento para não atores. Maravilhoso, maravilhosas. Eu agradeço vocês por essa oportunidade de estar aí conversando, pensando, me inspirando e, por que não, treinando com vocês três Sim. aqui nessa conversa. Obrigado, gente. Muito Graças, bom. querido. Não, e é isso, né? A gente falou um pouco Gratidão. nos bastidores, que é isso, a gente sabe o quanto essas conversas acontecem nas aulas, né? Tipo, então, isso aqui não deixa de ser uma amostra pública. Exatamente. Gente, ó, se você viu aí no Instagram, nossa, um curso extensivo, Estude Estrela Strauss, não pestaneie, como que fala isso? Sem pestanejar, faça esse investimento. É um investimento, não é um gasto, é um investimento que vai ter retorno na sua vida com certeza absoluta. Então, assim, eu já fiz vários e estou muito orgulhoso de ter feito vários e de ter feito essa escolha e vou continuar fazendo com certeza absoluta. Então, façam, não percam tempo. Vocês só vão perder tempo. Uma hora vocês vão se deparar com isso. Então, façam logo que quanto antes melhor. Daqui a 2 anos você vai estar mais treinado do que você estaria se você decidir fazer daqui a um ano que você vai decidir. Muito bom. Muito obrigada, querido. Maravilhoso. E que fique claro, inscrições abertas. Nossos extensivos, que são o carro-chefe do estúdio, começam semana que vem. Turma de quinta-noite com a Mel, turma de sábado de manhã com a Carol. Eu frequento as duas turmas. E você arrasou, Caio, de verdade. Vocês Obrigada. arrasaram. Vocês Obrigada, arrasaram. Caio. E Obrigado por meninas, eu tudo. amo vocês. Amo Amo muito muito, vocês. muito, Muito. muito. Ah, eu A também gente se amo ama muito. vocês. Ah, a gente também ama A muito. gente também. Verdade, você é um aluno muito Demais. querido, muito feliz de ter Que você bom. com a gente. E alunos, quem quiserem participar desse quadro, escreve pra gente. Olha que chique, que chique. Valeu, gente. Carol, salva a live e Obrigada. bota a gente de colaborador. Beijinho, gente. Pode Beijinho, deixar. beijinho, Graças. Boa beijinho. noite, gente. Obrigada. Boa Boa noite. noite, Obrigada. gente. Beijo. Beijo, beijo.